Defesa Civil de Criciúma, junto com a Fundação do Meio Ambiente, providencia corte de árvores na Praça Nereu Ramos. E você vai ver também. O Ministério da Saúde inicia campanha de combate à doença de Chagas. A Agência Nacional de Energia Elétrica propôs um aumento de mais de 50% nas bandeiras tarifárias. As vendas do comércio crescem em fevereiro e essa é a segunda alta seguida do setor. Dia Mundial do Café, a paixão pela bebida pode virar até profissão. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje dia 14 de abril, quinta-feira, e nesse momento tempo firme em todo o sul catarinense. O Ministério da Saúde iniciou a campanha de combate à doença de Chagas. A iniciativa tenta conscientizar a população sobre a enfermidade que hoje atinge cerca de 1 milhão de pessoas. A campanha do Ministério da Saúde foi lançada um dia antes do Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas e pretende conscientizar as pessoas a controlarem a ação do barbeiro, que é responsável por causar a doença. Geralmente ele fica dentro de casa em locais mais escuros, como atrás dos quadros de parede e embaixo de colchões, por exemplo. A doença de Chagas é infecciosa e mata cerca de 4.000 pessoas por ano no Brasil. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o barbeiro é encontrado em comunidades mais pobres, porque nesses locais o controle de pragas é menor. É em ambientes de mais vulnerabilidade social que o ministro Marcelo Queiroga quer que a campanha seja mais abordada. Ele falou sobre o assunto durante o evento que marcou o início da campanha. Sobretudo em países da América Latina, estão em risco para essa doença. Já vencemos muitos desafios, já melhoramos as condições socioeconômicas, mas ainda persiste em função das desigualdades sociais, não só a possibilidade da transmissão habitual, como outras formas de transmissão, como transmissão oral, a questão congênita. É por isso que o Ministério da Saúde se compromete a continuar trabalhando para erradicar as várias formas dessa doença. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, os estados da região norte apresentam grande parte de casos da doença de Chagas e por isso o órgão deve capacitar os profissionais da saúde a cuidarem com mais propriedade dos casos mais agudos nessas localidades. O Ministério também tornou o problema em 2020 como uma doença de notificação compulsória. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e determina que profissionais da saúde comuniquem às autoridades sanitárias quando há um agravo no quadro de saúde de quem foi infectado pelo barbeiro. E a Agência Nacional de Energia Elétrica propôs um aumento de mais de 50% nas bandeiras tarifárias. O reajuste ainda pode ser alterado durante uma consulta pública que deve ser aberta nesta quinta-feira. A proposta da diretoria da ANEEL é de aumentos superiores a 50% nos valores das bandeiras tarifárias amarela e vermelha 1. A taxa adicional é cobrada nas contas de luz quando a geração de energia elétrica está mais cara no país, causada em geral quando há falta de chuvas e o acionamento de usinas térmicas. Pela proposta apresentada, o valor da bandeira tarifária amarela passaria por um aumento de 56%, de R$ 1,87 a cada 100 kW para R$ 2,92. Já o patamar mais caro da bandeira, a vermelha 2, teria uma redução de 1,7%, passando de R$ 9,49 a cada 100 kWh para R$ 9,33. Essas mudanças podem valer já para esse ano, mas a proposta ainda pode sofrer alterações durante a consulta pública. As contribuições sobre o tema podem ser enviadas pela população até o dia 4 de maio. O aumento proposto pela agência reguladora acontece logo após o anúncio do fim da cobrança da bandeira escassez hídrica, que estava em vigor desde setembro de 2021. Devido às chuvas nos últimos meses, o governo decidiu antecipar o fim do patamar mais caro e acionar bandeira verde, sem custo adicional a partir deste sábado. O operador nacional do sistema elétrico indicou que a bandeira verde deve ser mantida até dezembro.
As vendas do comércio cresceram em fevereiro. Essa é a segunda alta seguida do setor varejista. O volume de vendas do comércio varejista saltou 1,1% em fevereiro. De acordo com o IBGE, o segundo resultado positivo veio seguido da alta de 0,8% verificada em janeiro. Com a variação apresentada pela pesquisa mensal do comércio, o setor figura 1,2% acima do patamar pré-pandemia. No acumulado dos últimos 12 meses, o segmento cresceu 1,7%. As taxas positivas aparecem em 6 das 8 atividades pesquisadas pelo indicador. O setor de livros, jornais, revistas e papelaria cresceu com a retomada do ensino presencial. O mercado de livros didáticos tinha sido bastante afetado pela pandemia, com o ensino online e a migração do material impresso para o meio digital. Mesmo com altas menores, os maiores impactos do comércio no mês vieram de combustíveis e lubrificantes, móveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuário e calçados também avançaram em fevereiro. Outros artigos de uso pessoal e doméstico e hipersupermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. O IBGE ressalta que os indicadores de volume de vendas seguem impactados pela inflação dos alimentos. Por outro lado, o volume de vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria recuou, depois de 3 altas seguidas. Já o ramo de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação apresentou estabilidade. A seguir, o governo lança programa para incentivar o aumento da reciclagem no país. As vendas de motos cresceram mais de 30% no primeiro trimestre desse ano. A procura é cada vez maior por causa, principalmente, claro, do preço dos combustíveis. E quem quer comprar uma precisa entrar na fila. Preços dos combustíveis nas alturas e a dificuldade cada vez maior de continuar andando de carro. Foi esse cenário que levou muitos brasileiros a mudarem o meio de transporte nos últimos meses. A moto passou a ser opção para muita gente. Segundo dados da Abraciclo, a associação que representa a indústria de motocicletas, as vendas cresceram 33,7% no primeiro trimestre de 2022. Só no mês de março, o número de motos emplacadas aumentou 46,8% em relação a fevereiro. Só que, na comparação com março de 2021, a alta foi de quase 77%. De acordo com a entidade, outro fator que tem impulsionado as vendas de motos é o delivery, que vem crescendo desde o início da pandemia. Segundo dados da pesquisa Consumo Online do Brasil, só os pedidos de refeições pela internet ou aplicativo cresceram mais de 60% de março de 2020 a dezembro de 2021. Com esses resultados, a indústria está com dificuldade de atender a demanda de motocicletas. A informação da Abraciclo é que, neste momento, já há filas de espera por uma moto 0 km. E o governo lançou o programa Recicla Mais. O objetivo é multiplicar por 10 a reciclagem de lixo no país. Para começar, quem trabalha no setor vai receber incentivos. O programa lançado pelo Ministério da Economia, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, pretende liberar crédito às pessoas que trabalham com reciclagem. Pelas regras assinadas hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e por Paulo Guedes, os agentes de reciclagem vão poder habilitar notas fiscais geradas na comercialização de produtos recicláveis com entidades gestoras. São essas empresas que vão emitir crédito por meio de incentivos fiscais concedidos pelo governo federal. Para o ministro de Minas e Energia, quem recicla vai ganhar uma renda extra.
junto com o Ministério da Economia, nós vamos trazer valor para essa atividade. Nós temos que transformar essa atividade numa atividade lucrativa, achando soluções ambientais lucrativas para o meio ambiente, para o empreendedor e para as pessoas. De acordo com o governo, mais de 800 mil catadores serão certificados. A expectativa é de que o custo das empresas com reciclagem caiam cerca de 80%, já que os recicladores vão ser parceiros e serão remunerados por isso. A ideia é que cada tonelada equivale a um crédito que pode ser comercializado com empresas geradoras de resíduos. Para o ministro Paulo Guedes, o ganho não é só na economia, mas também no meio ambiente. Ele destacou que todos os envolvidos na reciclagem vão ter lucros. De um lado, mais de 800 mil catadores de papel, mais de 1.100 cooperativas de catadores de papel. Gente simples, gente que está no lixão, gente que está catando garrafa de plástico, latinha de cerveja. Do outro lado, 240 mil empresas que, por uma legislação, Decreto-Lei 4.177, esse decreto exige que as empresas tenham seus sistemas próprios de logística reversa. Então, de um lado, as empresas com sistemas caros de logística reversa. De outro lado, 800 mil brasileiros catando lixo. Esse programa, na verdade, certifica os 800 mil simples brasileiros, humildes brasileiros, eles passam a ser recicladores, agentes de reciclagem. E do outro lado, essas empresas adquirem os créditos de reciclagem. Ainda de acordo com o governo federal, apenas 2% do lixo coletado em todo o país é reciclado. O problema é que menos de 45% da população brasileira tem acesso à coleta seletiva. Com a iniciativa, o Planalto quer reciclar até 2040 10 vezes mais do lixo coletado hoje em dia. A cerimônia também tratou do desenvolvimento do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, criado em 2010. O documento é considerado a principal ferramenta para garantir uma gestão efetiva do lixo urbano no país e agora foi regulamentado pelo Palácio do Planalto. O secretário de Qualidade Ambiental também acredita que a ação do governo federal cria meios de proteção da natureza. Ele vem trazendo mais valor para outros materiais, como o plástico, né? A gente tem um trabalho sendo feito agora com os eletroeletrônicos, já são mais de 3.400 pontos, como anunciado. Medicamentos vencidos que antes eram jogados, né, de toda forma, hoje já tem nas farmácias mais de 3.000 pontos instalados. Então, cada sistema tem os seus números, a sua forma de funcionar e o mais importante é que possibilita a gente passar a seguinte mensagem, que o lixo nada mais é que matéria-prima fora do lugar. Se ele for descartado de forma adequada, ele pode retornar para o setor produtivo, gerando empregos verdes. Isso preserva recursos naturais, evita a poluição e, ao mesmo tempo, traz eficiência energética, redução do consumo de água e redução dos gases de efeito estufa. E quem resiste a um café novinho, cheiroso? A paixão nacional pela bebida já vem de muitos anos e só cresceu. Claro que o aumento dos valores do produto tem assustado os consumidores. Mas, além daquele cafezinho do dia a dia, existem técnicas e cursos para se aprender a degustar e a passar vários tipos diferentes de grãos. Hoje, Dia Mundial do Café, paixão de muitos, o cafezinho passado na hora, mas você sabe qual é a diferença daquele tradicional do dia a dia para os cafés especiais, como eles devem ser feitos? A gente veio até uma cafeteria para saber a diferença. Então, hoje, com a difusão do conceito de um café especial, um café gourmet, as pessoas estão começando a tomar conhecimento do que é um bom café, né? É a sua pergunta, né? Então, você vai no mercado, você tem que procurar um café que seja 100% arábica, que é uma variedade de café de melhor qualidade, né? Procurar não comprar um café tradicional, que é esse café cheio de impurezas e defeitos, que eles torram a mais para esconder esses defeitos, e comprar um café com torra média, porque a torra escura ela amarga o café, e você procurar um café que seja torrado mais recente, né? E de preferência não comprar moído, porque o café, quando você compra ele em grão,
dentro do grão tem os óleos essenciais do café que estão preservados ali dentro. Quando você moe, você expõe esse óleo ao oxigênio, ele oxida e rapidamente começa a perder os aromas e os sabores. Então, se você comprar um café moído, que há muito tempo, você vai tomar uma água quente, que perdeu todo o aroma e sabor do café. Então, procure sempre comprar um café. Se tiver um moedorzinho em casa que não é caro, as pessoas acham que é muito caro, mas R$100 você compra um moedor. E compra um café em grão, em um local que você conhece a origem do café, a procedência do café, e você moa ele na tua casa, que você vai sentir a diferença. Mas além da torra e do grão, até a temperatura da água influencia na hora de passar o tão famoso cafezinho. Existe esse mito aí, né, do café, que você não pode deixar a água ferver. Não é que não pode deixar a água ferver, você não pode usar água fervente para passar o café, né, porque a temperatura ideal do café, passar o café, é em torno de 96 graus. Né? Então, se você ferveu a 100 graus, ele vai estar muito quente, vai queimar o café. Então, você ferveu a água, você esqueceu, ferveu, deixa esfriar um pouquinho, que rapidamente ela baixa um pouco a temperatura, aí você passa o café com a temperatura não a 100 graus, né? Porque aí vai te dar um aroma, um sabor mais gostoso. A paixão pelo café pode até se tornar profissão. Foi o que aconteceu com o Elian, que já gostava da bebida e, através de uma nova oportunidade de emprego, acabou indo para o ramo. Fez um curso e se tornou barista aos 18 anos. Eu já era muito apaixonado por cafés, mas nunca tinha me interessado por café de origem arábica, eu não conhecia, na verdade. Quando eu conheci foi um amor à primeira vista, assim, eu me apaixonei muito, pretendo me aprofundar bastante. Por hoje é o que eu mais gosto de fazer, até porque eu trabalho com o público também, eu gosto de servir café, estou amando, então é uma coisa que eu pretendo seguir. Café forte, fraco, na prensa, expresso, seja qual for a sua preferência. O importante mesmo é que pelo menos uma vez você consiga experimentar a diferença dos cafés tradicionais que encontramos nos supermercados para os arábicos. Mas a pergunta que não pode faltar: o café é com açúcar ou sem açúcar? Claro que é sem açúcar. O açúcar é o seguinte, o açúcar ele mascara o sabor do café. Você botou o açúcar, virou um melado ali, ficou um xarope ali, né? Mascara o gosto. Então, igual o chimarrão, você não toma com açúcar, toma. Não toma com açúcar. O chá também você não toma com açúcar, normalmente. E o café também. Para você degustar o café, não pode botar açúcar. Dicas dadas, agora é ir e experimentar um bom cafezinho. A seguir, Defesa Civil promove corte de árvore na Praça Nereu Ramos. A turma da terceira idade de Cocal do Sul voltou a realizar suas atividades na sua sede própria depois do fechamento do centro de triagem. Depois de um longo tempo com as atividades paralisadas, o grupo da terceira idade de Cocal do Sul voltou oficialmente à atividade nesta semana. A partir de agora, com o encerramento dos atendimentos do centro de triagem no local, volta a funcionar o Centro do Dia do Idoso, localizado no bairro Jardim Itália, um espaço que serve para estimular o convívio social. Nos encontros são realizadas atividades físicas na piscina, bocha, além dos jogos como baralho e dominó. Para aqueles que tiverem interesse em participar, é necessário ter acima de 60 anos, estar com as 3 vacinas contra a Covid em dia e ser morador de Cocal do Sul. As inscrições podem ser realizadas no Centro Dia do Idoso no período da tarde. Na última sexta-feira, os idosos se reuniram no Salão Paroquial para uma tarde de palestras motivacionais, atividades físicas, muita música e animação. O momento serviu para marcar a retomada do grupo após a pandemia. O Centro Dia do Idoso possui piscina de hidroginástica coberta e climatizada, cancha
caixa de bocha oficial, salão de eventos, salão de jogos, cozinha, banheiro, vestiários com acessibilidade, e o objetivo é acolher, interagir e oferecer qualidade de vida à terceira idade. Um espaço inovador e adaptado aos idosos de Cocal do Sul. Algumas árvores na Praça Nereu Ramos, no centro de Criciúma, estão sendo retiradas para evitar acidentes. Bom, quem passou hoje aqui pela Praça Nereu Ramos observou mais um corte de árvore sobre a coordenação da Defesa Civil. Sobre isso eu vou falar com o diretor da Defesa Civil aqui do município, o Fred Gomes. Fred, mais uma árvore que estava comprometida, né, de uma maneira até arriscando a saúde, a situação aqui da população, e vocês agiram rapidamente para evitar algo maior, né? Exatamente, é uma árvore que estava totalmente comprometida, era uma árvore, ela estava bonita, ela estava verde, porém ela tinha uma cavidade no tronco. Em que a Defesa Civil, junto com o meio ambiente, fizeram análise técnica e chegamos à conclusão de que ela tinha que ser suprimida, porque ela colocava em risco a vida das pessoas, dos trabalhadores que todo dia passam por aqui. Então, assim, era uma árvore bonita? Era uma árvore bonita, é um pinheiro de cuque, uma árvore exótica. Porém, para mim, a vida das pessoas é muito mais importante, muito mais bonita. Então, por isso que a gente resolveu fazer esse corte, garantindo, assim, a vida das pessoas. E com certeza também esse trabalho está sendo feito junto com o Instituto do Meio Ambiente, né, a Fundação do Meio Ambiente aqui de Criciúma, e tem outras árvores que também estão em análise e provavelmente em breve também serão retiradas aqui da praça, né, Fred? Exatamente, já fizemos essa verificação. Num corte anterior que foi realizado aqui, a gente conseguiu retirar daqui da Praça Nereu Ramos 2 espatódias, ela mata a abelha e mata a beija-flor, então eram 2 árvores venenosas, tóxicas que estavam aqui, a flor dela é muito tóxica, já foram retiradas. Esse pinheiro de cuque, que era um segundo momento, que era uma árvore que colocava em bastante risco as pessoas, e agora a gente tem aqui por volta de 7, 8 árvores que elas já estão marcadas, que também vão sofrer cortes ou podas. As que tem o X aqui, que a gente já marcou com tinta amarela, elas vão sofrer o corte, são os guapuruvus, que elas têm uma madeira que ela é uma madeira que ela quebra muito fácil. As nossas ocorrências todas aqui na Praça Nereu Ramos, relacionada à árvore, relacionada a galho, foi por conta dos guapuruvus que quebraram com vento fraco ou sem vento. Então a gente vai estar atuando nessa, e tem 2 árvores que elas estão com muito cupim aqui também, que vão ser retiradas. E o pessoal pode ficar tranquilo que junto, como a gente disse já com a Fundação do Meio Ambiente, vai ser reposto também, o verde não vai deixar de prevalecer aqui na Praça Nereu Ramos, né? Não, com certeza. Todas as que a gente fez anteriormente, para cada uma que a gente derrubava, a gente plantava 2 árvores, e a mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui, já falando com o pessoal do meio ambiente, vamos plantar aqui um ingá. É uma árvore nativa, uma árvore nossa daqui, e aí ela vai trazer, claro que vai demorar um pouquinho para crescer, para ela ficar adulta e trazer sombra para o pessoal que gosta de vir aqui, tomar um café e ficar aqui pela praça. E lembrando também, né, Fred, para o pessoal não vir plantar árvores sem a autorização da Fundação do Meio Ambiente, sem o estudo prévio, até porque vocês já acharam também outros tipos de árvores que crescendo vai dar mais trabalho do que ajudando a comunidade, né? Ah, mas não tenha dúvida disso. A gente, aqui do lado desse pinheiro de cuque, tinha uma muda de figueira que foi plantada. A gente retirou essa muda de pinheira, o pessoal do meio ambiente está levando e vai plantar num local adequado, porque ela tem umas raízes grandes, elas têm umas raízes que elas vão crescendo e vão quebrando toda a pavimentação que tem aqui, prejudicando o pessoal que caminha, acessibilidade, enfim, causando mais risco ainda e prejudicando a população. Então ela foi retirada, vai ser plantada no local certo, e nesse local vamos plantar uma árvore que a gente sabe como é que ela cresce, que a gente tem o controle do crescimento dela, e sim, vai ficar muito bonito, e aí sim, da forma adequada que tem que ser. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então, portanto, nesse trabalho vai sendo feito aqui na Praça Nereu Ramos a fim de preservar a vida, mas também sem deixar de preservar o meio ambiente. Voltamos ao estúdio. Então tá certo, e com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook e também no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã.